Bom dia, bom dia, bom dia. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui para mais uma quarta-feira, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para bendizer, para engrandecer, para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida, na minha casa e na sua casa, na minha família e na sua família, em nome de Jesus, amém? É motivo de louvor e gratidão. O Senhor nos concedeu uma palavra linda, de uma história linda, de família na Bíblia. O Senhor vai agraciar o meu e o seu coração, amém? Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu estou orando para que Deus traga avivamento, poder de Deus. Aleluia, que o avivamento alcance o seu coração. Alcance o seu coração, em nome de Jesus. Nós precisamos ser avivadas, porque o Senhor Ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Uma igreja avivada, uma igreja não morta, não fria. Ele vai vomitar. Uma igreja cheia do poder de Deus. Quente, cheia da chama do Espírito Santo e do fogo, do poder de Deus. Em nome de Jesus, comece a buscar poder. Em nome de Jesus, para você resistir ao mal. Você precisa do poder de Deus. Amém? Soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa hora eu quero te bendizer e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Maravilhoso, obrigada. Ainda que a figueira não floresça, aleluia. E que não haja frutos na vinde, o Senhor continua sendo meu Deus. Eu te amarei até a eternidade, aleluia. Ei, aleluia. Que meus irmãos, que esta palavra se cumpra na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, ainda que eles, tudo não esteja conforme a vontade delas, mas o Senhor continua sendo Deus, aleluia. E nós cremos que a figueira vai frutificar, vai florir, vai frutificar e vai dar fruto 100 por um, aleluia, que para isso que o Senhor nos escolheu. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que você vai fazer, maravilhoso, justo, fiel e verdadeiro. Obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, pelo que eu estou vendo, que coisa mais linda. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que você vai fazer. Visita cada coração e cada vida, visita cada família aqui representada, visita as nossas famílias, as famílias de cada ouvinte desta palavra. Alcança cada um deles com teu poder, com a salvação, com a libertação, com a cura, com a transformação, com a regeneração, em nome de Jesus. Alcança com a bênção, a vitória e o livramento, em nome de Jesus. Meu Deus, nos livra de toda traição, de toda falsidade, de toda inveja, em nome de Jesus. Visita os nossos traidores, Senhor. Trabalha na vida deles, liberta eles, transforma eles. Aleluia. Estenda as tuas mãos. Mostra a eles que eles não podem tocar em nós. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos nesta manhã. Faz o teu querer. Aleluia. E a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E não permita que nenhum dos nossos traidores, nenhum das pessoas que nos desejam mal e que falam de nós e que nos trai por as costas, impeça o que o Senhor tem de operar através das nossas vidas, aleluia, através da minha vida e da vida dos meus irmãos, em vidas, em almas, em nome de Jesus. Tira eles da frente, Senhor, com as tuas mãos fortes, é o que eu te peço em nome de Jesus. E te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Graças te dou por tudo que o Senhor já fez e que o Senhor fará, em nome de Jesus. Aleluia. Toma a primazia, Senhor. Toma a primazia, meu Deus e meu Pai, deste culto. Toma a primazia, meu Senhor, desta palavra. Espírito Santo, flua 100 por um. Eis-me aqui como instrumento, usa-me, aleluia. E flui 100 por um esta palavra para a qual está sendo enviada, para cada coração e cada vida. Espírito Santo, ei, que cada chama do teu Santo Espírito alcance cada coração, assim que eu ouvir esta palavra em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ixi, eu não tenho noção nem do que eu falo, mas eu entendi que tem gente tentando atrapalhar o que Deus tem na minha e na sua vida, o que mais tem. Mas o Senhor Jesus Cristo ele revelou e ele já entrou com providência na minha e na sua vida, amém? E vai visitar aqueles que não quer o nosso bem. Essa palavra está no livro de Gênesis capítulo 46, versículo 27. Aleluia. Gênesis 46, 27. Fala da história de Jacó e José. E os filhos de José, que lhe nasceram
no Egito eram duas almas. Era duas almas. Quem nasceu no Egito foram Manassés e Efraim. Dos filhos de José, os filhos de José. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. 70 com duas, 72. O encontro de José com seu pai. Jacó enviou Judá. Ele estava vindo já para Gósen, para o Egito. Enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço um longo tempo. Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José seus irmãos e a casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado. E trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nos como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Eita, mas a família de José era benção, a família de Jacó era benção. E aqui está falando do reencontro. Quando eu orei, estava lendo, o Senhor falava assim: vai ter reencontro de pai com filho, de amigos com amigos, de parentes com parentes. Vai ter reencontro de vidas, de almas com o Senhor Jesus. Vai ter reencontro, porque é tempo de reencontro. Israel e José se abraçaram e choraram por muito tempo em um emocionante encontro de duas pessoas que pensaram jamais se ver novamente. Então, o pai e o filho, tanto Jacó, Israel e José se abraçaram e choraram abundantemente. Vai ter choro, vai ter bênção. Eles pensavam, Israel, que é Jacó, jamais pensava em ver o seu filho novamente. Mas o Senhor, que tudo sabe, aleluia, ele preparou este encontro. José foi vendido por escravo. Ele não foi morto pela ira de seus irmãos por causa da inveja, porque Deus tinha um propósito para ele. José era o mais obediente. José foi o único que aprendeu a ler e a escrever com seu pai, tinha paciência para sentar e ler, e aprender a ler e escrever, contar, porque Deus tinha um propósito. Tudo que Deus tem na minha e na sua vida, por cada lugar que Ele te leva, por cada pessoa que você conhece, por tudo que acontece na minha e na sua vida, Deus tem um propósito. Para lá na frente, lá no tempo determinado por Deus, quantos anos eu não sei, você está esperando uma bênção, esperando uma resposta, esperando um reencontro, esperando ser abençoado, esperando, aleluia, algo que você acha que não vai ver mais. Mas o Senhor te traz esperança nesta manhã, aleluia. Te traz esperança porque houve um reencontro, houve um encontro de José com seu pai, de Israel, que é Jacó, com José, aquele filho que pensou estar perdido e morto. Não, aquele filho que primeiro pensou estar perdido, mas aquele filho que ele pensava que estava morto e que ele jamais ia encontrar. Eu não sei o que está perdido na sua vida, o que você acha que está morto, aleluia. Se é um parente, se é
um projeto seu, se é um sonho, mas o Senhor está restaurando hoje. Ele disse que vai ter um encontro. Assim como Israel teve encontro com seu filho, José, que ele pensou que estava morto. Aleluia. Tudo que está morto na sua vida, o Senhor vai trazer o sonho, o projeto, aleluia, o reencontro, aleluia, o nascimento de uma nova vida, de uma nova história, aleluia. Ei, do Egito, de Canaã para o Egito, para Gósen, veio 70 almas. A família de Jacó de Israel tinha 70 almas, mas duas que nasceu, Manassés e Efraim, os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 72 almas. Então, as 70 almas que veio do Egito, que veio de Canaã, foram morar em Gósen. Aleluia. E foi transformado toda a situação deles. Porque para os egípcios, aqueles que cuidavam do gado e das ovelhas no campo, era abominação para o egípcio. Mas a família de José era uma família abençoada. E José era abençoado. José tinha a excelência da sabedoria. E José levou o Egito, aleluia, a grandes conquistas de nações. Foi José, pelo poder de Deus e a sabedoria e a excelência de Deus, que salvou o Egito da fome e da peste. Que salvou o Egito de fome, da peste, de morrer toda a nação, todo o povo, toda a nação do Egito. Egípcia e todas as nações que os egípcios lideravam, que fazia parte daquela nação. Foi a sabedoria, o poder de Deus e a excelência da sabedoria que o Senhor tinha na vida de José. Aleluia. Por causa de um homem, por causa de um jovem que veio, jovem ainda do Egito, vendido como escravo. E padeceu no Egito, foi acusado de tudo que não fez, foi parar na prisão, e lá ele pôde revelar os sonhos. Todo mundo conhece a história do copeiro, daquele copeiro e daquele padeiro. E se cumpriu todos os sonhos. E se passaram anos, e Faraó não dormia porque teve um sonho. E aquele copeiro pôde dizer a ele na prisão, eu encontrei um jovem, um homem que revelou os sonhos. E ele mandou chamar imediatamente. E aquele dia começou a nova história na vida de José. Aquele menino que veio vendido escravo para o Egito. Você não sabe o que acontece? Você passa com tanta humilhação, tantas situações. Aleluia. Jacó foi vendido porque uns irmãos, com coração maligno odiavam por causa da inveja que sentia dele. Por causa do amor, devido ao amor que o pai tinha por José. Ele tinha um amor por José porque José era obediente. José era manso, era humilde. José aprendia tudo e obedecia o pai em tudo. E estava disposto a ajudar o pai e aprender tudo que o pai tinha para ensinar. E os irmãos não estavam. E eles tinham ciúmes e inveja. Então, assim foi José, por causa da inveja dos irmãos. Aleluia. Muitos queriam matar com coração maligno. Mas Deus teve misericórdia de dois irmãos. Se levantaram. Judá se levantou e Rúben. Para não matar. Vender-se como escravo. E venderam. E Deus tinha um propósito. Porque Deus estava naquela situação. Deus tinha um propósito para José, que foi vendido como escravo, aquele menino chegar até o Egito, passar tudo que ele passou, mas um dia ser governador do Egito, para salvar a sua família, porque Canaã não tinha mais pasto, não tinha mais comida, só tinha terra. O povo de Canaã, toda a nação de Canaã foi parar no Egito, assim como a família de Jacó, a família de Israel, o pai de José. E ele pôde cuidar. E a história deles foram mudada. Porque José era o governador do Egito. Aleluia. José, com o poder de Deus, a excelência da sabedoria, chegou no Egito. Aleluia. Todos aqueles que são humilhados, invejados, maltratados, um dia tem a recompensa de Deus. Porque quem vê tudo é Deus. Ele é o nosso Pai. Ele vê conversas, ele vê palavras, ele vê tudo que lança as nossas costas, mas ele está vendo tudo. Você acha que ele que é bom, ele que é misericordioso, ele que conhece o coração ruim, o coração traiçoeiro das pessoas, o coração maligno. Você acha que ele não vai separar os bons dos maus? Vai sim, na hora certa. Aquele que foi humilhado, aquele que foi vendido, humilhado, escravizado, aleluia, invejado, vendido como escravo por causa do ciúme e da malignidade do coração dos próprios irmãos de sangue, aquele
Foi o governador. Aquele Deus honrou com o poder dele, porque em José tinha o poder de Deus, tinha a excelência da sabedoria, porque essa excelência da sabedoria é a fonte de vida. Sim. Ei, na minha vida e na sua, e foi na fonte. E além disso, José era inteligente. Tinha a excelência da sabedoria, tinha a excelência de revelações. Aleluia. Ei, de todos, de tudo que o Senhor derramou na vida dele, porque ele era humilde de coração, e ele era humilde, obediente, e amava a Deus. E a história da família de José foi mudada. Jacó, que falava que queria morrer, ele não morreu enquanto ele não viu o filho. E ele abraçou o filho e ainda disse, aleluia, agora eu posso morrer, porque eu vi o seu rosto novamente. Mas ele não morreu. Ele pôde ver a família dele no Egito, aquelas pessoas, aqueles filhos que cuidavam de ovelhas e de gado, que para os egípcios era abominável ser abençoados. Eles foram cuidar do gado do faraó, aleluia, porque eles tinham experiência. Eles foram cuidar porque a vida de José era bênção no faraó, era bênção para o Egito, aleluia. José era bênção, era um poder de Deus. E a excelência da sabedoria, e a excelência que ele tinha da revelação de sonhos, e da humildade e da obediência que José, que levou a família dele a mudar a história. Ele mudou a história da família, e mudou a história do Egito e de todas as nações do Egito e de Canaã. Porque todos de Canaã foram parar no Egito, porque não tinha mais comida nem bebida, nem água e nem comida para nenhuma família. Muitos morreram, mas muitos foram salvos. E José estava lá para receber o povo. Foi por causa do poder e da excelência da sabedoria. Daquele jovem que padeceu e sofreu tudo que ele precisava passar, mas Deus estava com ele. Que a história da nação de Israel, de Canaã, de Israel e do Egito foi mudada. Aleluia. Deus nos coloca em lugares e nos leva até lugares para que a história seja mudada. Porque o poder de Deus habita em mim, está em você. E a excelência da sabedoria, Ele já liberou em meu favor e em seu favor. Daqueles que buscam, daqueles que têm um coração humilde, daqueles que obedecem, daqueles, aleluia, que aceitou a vontade de Deus. Padecer é a vontade de Deus. Aleluia. Ele permite isso. Ele permite nós padecermos, sabe para quê? Para tratar na nossa vida. E para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Perseguição, coração maligno contra as nossas vidas, inveja, maldade, traições, tudo isso José sofreu, traições, maldade de coração, mas o Senhor tinha um propósito para todas as coisas. Eu tenho passado por isso e você tem passado? A história, tudo isso José passou, nós passamos, estamos passando e passamos, porque para um propósito maior de Deus, porque o poder de Deus habita em mim, habita em você, porque o poder e a excelência da sabedoria de Deus habita em mim, e os dons espirituais, Deus derrama sobre a minha, sobre a sua vida, para que o nome dele seja glorificado, porque haverá um tempo, a família de José foi mudada a história. A família de José mudou a história. Até aqueles que o Egito abominava, os que cuidavam de gados e ovelhas, foram aceitos como cooperadores do reino do Egito. Em Gosne, todos os irmãos de José, aleluia, foram cuidar do gado de Faraó. E foram bem-sucedidos e abençoados. E ganharam terras, aleluia. Terras para plantar, terras, aleluia. E suprimento. E todos foram bem-sucedidos, aleluia. Porque José estava lá. Porque José, aleluia, salvou Canaã com o poder de Deus. Canaã, Israel e toda a nação do Egito. E o Senhor, aleluia, Deus tem essa sabedoria, esse poder que habita em nós, aleluia. E o Senhor nos tem um propósito para salvar vidas e nações, para salvar as famílias que estão precisando de ajuda, que estão, aleluia, destruídas pelo mal, em nome de Jesus. Para isso o Senhor nos concedeu poder e sabedoria, a excelência da sabedoria, que é o dom de Deus, a fonte de água viva que desce do rio do céu. Aleluia, 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 Jesus. E Jacó pôde viver dias, e a história da nação de Israel, dos filhos de Israel,
de Jacó foram mudadas no Egito. E a história do Egito e das nações foram mudadas. Aleluia. Por causa do poder de Deus, que habitava em José. E da excelência da sabedoria, do conhecimento. Aleluia. Oh, aleluia. Que o Senhor, depositou na vida de José por causa da obediência e do coração dele, aleluia, que era humilde, reto e sincero, aleluia, e cheio do poder de Deus, aleluia. Porque José padeceu tudo, sofreu tudo sem reclamar, conhecendo, sabendo que no dia exato o Senhor iria estender as mãos dele sobre a vida dele, aleluia, e mudar a história dele, assim como ele mudou, pelo poder de Deus, a história do povo de Israel, aleluia, do povo de Canaã e do povo do Egito. A história será mudada, é uma nova história para você, para a sua casa, sua família. Em todas as áreas, Deus está mudando a história. Vai ter reencontro. Aquele que você achava que não ia acontecer, vai acontecer. Assim como o Senhor foi. Aleluia, é o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus que eu sirvo e você serve. O meu pai, o seu pai. Aleluia, é o mesmo. Assim como ele fez com Jacó, com Israel, e com José, com a família de José e com a família do Egito e de Canaã, se ele fará com a minha e com a sua, em nome de Jesus. A nova história Deus tem para mim, para a sua vida, para a minha casa, a sua casa, para a minha família, a sua família e para todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Permaneça em obediência, cumprindo e sabendo que tudo que você está passando, todo deserto é a escola da vida, é para aprender, aleluia, e você vai sair aprovada em nome de Jesus, porque em todo deserto tem aprovação, tem a presença de Deus, tem a mão de Deus te sustentando para você ser aprovado, aleluia, aprovado. Eita, aprovado por Deus e receber, aleluia, dele a nova história, a nova vida, a justiça e a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como foi com José, com a família de Jacó, com Israel e com a família de José, ele será comigo e com você. Crê somente, está chegando um reencontro, está chegando algo novo, está chegando avivamento, está chegando justiça de Deus, alegria de Deus e tempo de cumprimento da promessa em nome de Jesus. Crê somente e verás a glória de Deus. Aleluia. Soberano e eterno Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Assim como o Senhor foi com José, com Jacó, que é Israel, e com a família deles, e mudou a história, muda a história de cada ouvinte desta palavra, muda a história de cada família que é representada, de cada servo, de cada discípulo, de cada varão e varoa que tem chamado, Pai, sobre a sua vida, sua casa e sua família, seu ministério, muda a história, Pai, em nome de Jesus. Faça tudo isso para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. E crendo, meu Senhor, que assim será feito, que a nova história está estabelecida, porque operando o Senhor nada e nem ninguém poderá impedir. Marcando o Senhor um dia, o dia e a hora, e ordenando do céu, nada e nem ninguém poderá impedir. Aleluia, Jesus. Por tudo que o Senhor já fez e que o Senhor fará, eu te agradeço no nome de Jesus.